Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Hoje o tema aqui é bem motivador, bem alegre. É pra sair sorrindo depois de ouvir. É algo que o Veja Bem quer se distanciar. O tópico é falhas. Erros que já cometemos, arrependimentos que já tivemos, mas não no sentido de só descrevê-los, senão de, como naquela entrevista de emprego, ver o lado positivo. O que você aprendeu com isso? O que realmente significa errar? Tem muitas pessoas, incluindo empreendedores de sucesso, que dizem nos seus livros de autoajuda que o segredo do sucesso é errar. Então hoje vamos ver bem esse tópico do... Realmente, como analisar nossas próprias falhas. Como, se possível, aprender com elas ou como somente desconsiderá-las como erros bobos. Então, vamos começar pelas experiências pessoais aqui e mais pro fim eu vou abordar uma palestra do TED Talk, bem legal sobre o tópico. E também umas respostas do Quora.com. Então, começando, talvez a pessoa que tenha mais experiência nesse quesito aqui, Pedro Marciano. Muito obrigado, hein? Qual que, além de torcer pro Corinthians, qual que foi a melhor falha até hoje? Peraí, você é corintiano? Ué. Ah, não. O quê? Ó, o amigo aqui que não sabia disso até hoje. Por quê? Por quê? Meu Deus. Você falar que é palmeirense, sei lá, a achei gente que para você de era gravar. santista, coisa do Santista, gênero. meu Deus. Qualquer outra coisa, né, Will? Aí isso ia ser uma falha. Antes de virar uma mesa redonda aqui, terceiro tempo. Vai. Eu nem gosto de futebol, sei o que eu tô falando. Vai. Mas, vamos lá. Eu acho que a principal que me vem em mente, para pensar, eu acho que foi por causa dela que eu tô aqui até. Eita, nós. Nasceu. Também. Sem O pior ser erro essa. foi ter nascido. Porque o que acontece? Quando eu era mais novo, eu tinha como objetivo eu queria me ingressar na escola de cadetes do Exército do Brasil. Vamos dizer que eu realmente tinha começado a me dedicar aos estudos, mas porventura e por falhas minhas, eu acabei relaxando. Infelizmente, acabei não conseguindo ser aprovado. Se eu não me engano, a média era 75 mil. Eu tinha feito 60 e pouco, 68. Fiquei na lista, chamado, mas não fui chamado. E eu me arrependo disso. Tenho um certo arrependimento por não me ter dedicado mais. Mas eu sinto que tirei muito proveito disso. Que a partir do momento que eu não consegui, vamos dizer que eu comecei a buscar algumas outras coisas. Tanto que hoje eu tô aqui. Por assim dizer, eu acho que, independente de ter sido uma falha e existir um certo arrependimento, eu acho que eu consegui tirar alguma coisa boa disso. Até porque hoje eu tenho novos objetivos por justamente não ter conseguido esse, né? Esse é um discurso bem comum, né? Toda falha é um catalisador de novas escolhas, né? Porque se não fosse, você teria que se matar. Se falasse depois disso, eu não fiz mais nada, não fiz novas escolhas. Bom, então a gente viu que o Pedro se arrependeu de não ser um soldadinho. Oficial! É oficial ainda, né? Na verdade, isso General. tem umas intenções aí que os ouvintes mais próximos podem conhecer. Mas, e você, William? Qual que é a sua experiência com falhas? Cara, uma que eu tenho ainda quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, assim. Erros da juventude. Erros da juventude. Adolescente. Adolescente. Seu erro foi ter sido adolescente, talvez. Seu erro, quase todo mundo. Devia ter migrado da... Tem uns que nunca saem dela. Tem Esse é o pessoas maior que sempre problema. cometem o mesmo erro, né? Sempre Na o mesmo verdade, erro. a gente falou uma frase do Einstein aqui uma vez, né? Qual que foi? Foi o Veja Bem Repetir. Drogas, né? Não lembro Foi o Veja Bem Mais Drogas. É. Que a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa na esperança que algo vai mudar. Esperando resultados diferentes, né? É. Mas, enfim. Teve uma oportunidade, na verdade, que eu acabei perdendo. E foi por pura preguiça e essa coisa de não querer ficar longe de amigos e família e essas coisas. Né? Que, tipo, na época, como adolescente, eu entendo que... Eu entendo não. Fazia sentido pra mim ficar com a família, ficar com os amigos, não sei o quê. Mas um tempo depois, quando eu tava com meus 17 anos, eu parei pra pensar, tipo... Foi uma grande oportunidade que eu perdi. Porque a gente mora aqui, no caso, em Valinhos, cidade pequena. E surgiu pra mim a oportunidade de eu ir morar em São Paulo, para estudar em São Paulo. Futuramente conseguir um emprego lá, mas o foco era estudo.
Pra tentar uma boa faculdade, entendeu? Uma federal, alguma coisa assim. E eu acabei simplesmente não indo por preguiça e por medo de ficar longe dos amigos e da família. Isso é uma coisa que eu me arrependo porque eu fico imaginando, tipo, o que poderia ter acontecido, entendeu? Se eu realmente tivesse entrado numa grande faculdade, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, é isso que o Pedro falou. Se eu tivesse feito isso, eu não ia estar aqui no Veja Bem hoje. E, cara, pelo menos tudo que eu vivi, isso aqui é algo que eu realmente gosto de fazer, gostaria de estar fazendo. Então, eu me arrependo, mas... É fácil de falar isso uma vez fazendo, né? Sim, depois de feito, mas imagina acho como que- seria o contrário. O legal desses papos sobre falhas e arrependimentos é que é muito natural você se ver numa situação melhor por causa essas falhas que Sim, eram muito escolhas mais... não feias, né? Eram muito mais gritantes no momento que você fez, que realmente sentiu como uma falha, mas a vida segue, novas escolhas são feitas e você tem que atribuir aquilo às escolhas passadas que, por mais erradas que tenham sido talvez, acabaram dando certo, né? Aquela coisa de escrever certo por linhas erradas. Sim. Mas o legal dessa discussão é que tem uma palestra do TED também, eu vou tentar achar, faz muito tempo que eu vi, mas que correlaciona com aquela coisa do segredo da felicidade, que é um episódio que quem não ouviu ainda, por favor, escute. Que o cara disse que era um filósofo. Ele falou, quando você sair, imagina você, eu acho que uma mulher é mais fácil imaginar a situação. Saiu com um cara e ele peida no primeiro encontro. Tudo bom, hein? Você vê progresso ali? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, depende da pessoa. Mas a grande... Aquela Rio. A Fiona, né? Saiu com a Fiona, seu chefe. Mas a grande questão aqui é que e seu marido peida? Uma vez você tá casado já... Já é whatever. Eu vejo que o mesmo ato significa diferentes coisas em diferentes pontos da vida, né? Sim, sim. Isso daí é legal porque, além daquelas revelações que a gente falou no outro episódio, uma coisa que ele relacionou felicidade a isso daí é você, para considerar um erro realmente um erro, é imaginar aquilo lá no futuro. Tipo, Sim. te incomodaria tanto? É aquela coisa que até tem gente que fala, se você se imagina triste com aquela coisa um mês depois, um ano depois, se não, nem é motivo para ficar triste naquele momento. Então a gente sempre vai distorcer ou reanalisar a situação em uma luz positiva, porque não há outra opção. É até uma perda de tempo enorme ficar remoendo arrependimento, né? E acho que pode ser até uma outra pergunta interessante, né? Tem sentido se arrepender de alguma coisa? No sentido de realmente ter aquela coisa negativa de remoer as coisas erradas, sentir mal por algo que já aconteceu e não tem como voltar. Não tem como voltar. Vocês acham? Vamos abrir um parênteses aqui. Vocês acham que as falhas, muitas, acabam dando certo porque tem que dar, eventualmente, senão, para que viver? Mas agora pegar o Pedro. Tem que dar certo, mas e em relação a se arrepender? Vocês provavelmente conhecem pessoas que meio que mergulham naquele arrependimento eterno, né? Que sempre... Você conhece a pessoa porque ela sempre fala que se arrepende de nunca ter feito aquilo. Sim. Sempre fala. Me arrependo tanto da época que eu não fiz tal coisa. E eu tô trazendo isso porque eu escutei um podcast uma vez de um cara que ele abordou o tema do arrependimento e ele disse que nunca tinha se arrependido, que ele não via sentido em se arrepender. E o cara que falava com ele falou, como assim? Você é humano? E essa também foi uma reação, mas escutando o argumento dele de que arrependimento era algo ilógico, dado que se você pudesse ter feito uma decisão melhor, você fez a melhor decisão que você poderia ter feito dadas as circunstâncias, presume-se, certo? Não, porque na verdade, vamos pensar, para você ter feito aquela decisão, para você deve ter acontecido alguma coisa, você sentiu que era o correto a ser feito, certo? Por exemplo, você, quando decidiu ficar em casa, você tinha um grupo de amigos, de família, tinha um conjunto de fatores que falou, não, dado tudo isso... E tem faculdade aqui também. Eu prefiro ficar aqui. Dado que você fez a sua melhor decisão possível, naquela época, naquele contexto, vai se arrepender do quê? Tipo, você se sente mal, talvez, que desconsiderou algumas coisas que deveria ter considerado. Sim. Mas isso é meio que lógico, porque você percebe isso hoje. É tipo, eu me arrependo de não ter investido na Apple em 1999. Aquela coisa do Capitão Hindsight. Capitão Óbvio, lá? Não é óbvio. No South Park tem um herói que chama Capitão Hindsight, que é aquela pessoa que explica tudo que a pessoa fez errado, depois de já ver como que teria dado certo. Sim. Depois que tá tudo lá, você fala, não,
Tá vendo o problema? É igual o comentador de futebol na partida, né? Ele só não ganhou porque esse cara tava aqui, em vez de ali, aqui. Cara, depois de feito, né? É muito fácil você se dar conta do que poderia ter sido melhor. Mas e naquele momento? No tipo, heat of the moment. Faz sentido você se amargurar por aquilo, dado que foi... Presume-se, que eu vou chegar numa complicação muito boa aqui, mas por enquanto presume-se que foi a melhor decisão. Cara, eu acho que arrependimento, dependendo do caso, por exemplo, se for uma situação que a gente deduz, por exemplo, que não vai se repetir. Dependendo e se for uma situação que, sei lá, porventura pode se repetir e a pessoa fraquejar naquele mesmo momento. Eu acho que serve como... Não um lembrete. Os casais que vão e voltam. Um reforço. Eu acho que serve como reforço para quando você vê surge aquela oportunidade, você se depara novamente, será que por calor do momento, ou por algum gosto pessoal, você fala, não, vou fazer de novo e não vai dar nada. Ou, sei lá, vamos de novo. Entendeu? Mas se você tem aquele certo arrependimento, você vai olhar, já passei por isso, eu sei como é que é. Mas se a pessoa sempre faz de novo, sei lá, deixa de ser um arrependimento isso. Então, de novo. Mas a questão é que faz sentido se arrepender? No sentido de se sentir mal por aquilo? Eu acho... Sentido não faz, mas... Então, é natural, é humano, mas... Vamos pensar... Sei lá, é que tem pessoas que têm um certo prazer em se arrepender. Como a gente tá discutindo, as pessoas que se orgulham em falar o que queria ter feito, se arrepende até hoje. Mas... Deveríamos ter pena dessas pessoas no sentido de, pô, cara, você fez a sua melhor decisão naquele momento, você aprendeu algo com isso, se repetisse hoje você faria uma escolha diferente, mas o sentir mal aí, que papel cumpre? Esse é o negócio do arrependimento que ele falou, e me pareceu bem contra-intuitivo, mas à medida que eu pensei mais sobre o assunto, eu vi que você se orgulha de falar eu me arrependi de algo? Eu me orgulho de falar eu aprendi com algo. Mas, tipo, me arrependo me dá a impressão que é meio que viver no passado. Não, eu acho válido, até porque eu acho que arrependimento não é algo para se propagar, por assim dizer. Pra você sair aos 4 cantos do mundo. É uma coisa que você guarda. A minha complicação que eu introduzi é de quando você comete um crime. Uhum. Todo mundo espera que o criminoso se arrependa, né? É aí que tá. É aí que entra em conflito. Logicamente, não faz muito sentido se arrepender, faz mais sentido aprender e fazer escolhas melhores. Sim. Mas se um bandido mata alguém e fala, não tô arrependido, eu só aprendi que não devo mais matar. Sou estranho, né? Mas... na verdade... Não, mas ele também tem casos, tá? Eu sei o cara que é errado, mata, sai da cadeia. Mas o cara muitas vezes é julgado pela falta de arrependimento e não pelas circunstâncias, né? Tem um livro bem famoso escrito sobre isso, chama The Stranger. O Estranho. É esse o título em português? Acho que é, o do Estranho. Albert Camus. Eu não lembro agora. É o Estrangeiro, acho que é o Estrangeiro. Acho que isso também se aplica se uma pessoa vai se confessar na igreja, se arrepende, me arrepende. Mas igreja eu acho que é um outro mundo, mas eu digo só no caso do... Esse livro é interessante justamente por causa disso, que ele é julgado, ele comete um crime lá, que fala que foi culpa do sol e... Bom, não vou dar spoilers, mas ele é julgado porque ele não demonstra nenhum arrependimento. Embora as circunstâncias estejam bem claras que ocorreu o crime, mas ele é julgado só por causa disso. Cara, mas por definição, então... Não pelo crime, mas porque não se arrepende. Mas não é demonstrar arrependimento. Tipo, ele não faria aquilo de novo, ele não propositalmente fez aquilo, foi meio que um acidente. Ele falou, tipo, tá, eu sei que é errado, eu não vou fazer, mas eu não me arrependo de ter feito. Então, eu não lembro das linhas, mas eu sei que a grande discussão em volta desse livro, que é muito lido, principalmente nos Estados Unidos, durante o ensino médio, é que você julga as pessoas pelo aquilo que você espera dela em termos emocionais e não pelo que realmente está acontecendo. E o Albert Camus, ele é um grande filósofo, ele é o criador do absurdismo, que é a corrente que defende que a maior parte da humanidade é criar coisas para usar contra ela mesma da forma mais irônica e inútil possível. Tem até o conto mais famoso dele, é o que rola pedra pra cima lá. A pedra no... Você lembra o nome desse cara? Sisyphus, né? Sisyphus, alguma coisa assim. Não sei. Tale of Sisyphus. Enfim, ele tem um conto bem famoso, que acho que tem alguma coisa relacionada com Sisyphus, que é o cara é obrigado a rolar uma pedra pra cima de uma montanha, só para que ela desça de novo e ele repita o processo, infinitamente. Esse é o absurdismo. Como fazemos coisas desnecessárias só para justificar estar fazendo alguma coisa. Mas não é uma pergunta que tenha resposta, mas como o tópico aqui correlaciona com isso e aqui eu vejo bem. É interessante ponderar sobre essa pergunta aí. Todos
de uma maneira direta, indireta, você arrepende, todos nós arrependemos de alguma coisa, mas Sim. faz sentido? Se sim, em quais casos? Sempre? Só em coisas particulares? Parando pra pensar assim, vocês consideram arrependimento as escolhas que vocês não fizeram? Vamos... Eu falei pra vocês que eu não tinha arrependimento, vocês tiveram que fazer Aí, cavar alguma coisa? Não, a gente perguntou falhas, não foi arrependimento. É verdade, eu não tenho falhas, desculpa. Arrependimentos talvez, falhas nunca. Caramba. Cara, olha, é difícil dizer, mas eu não consigo separar. Vamos deixar no ar. Eu não tenho como ter uma Pensem resposta. por vocês mesmos. Mas enfim, saindo... Vamos deixar no ar essa pergunta e vamos sair da tangente. Sim, verdade. Nossa, verdade. Vamos voltar. O episódio sobre falhas, né? Começamos a falar de arrependimento. O cara chorando depois. Será que falhamos ao definir o tópico do episódio? Eu acho que não, a gente sempre faz isso. Se falhamos, eu não sei, mas eu não estou arrependido. Eu também não, nem um pouco. Mas vamos voltar a falar um pouco de uma falha que eu cometi, que já foi mencionada várias vezes aqui nesse podcast. Foi uma certa viagem que a gente fez, num certo pico, numa certa Mata Atlântica. Desta vez eu não estava incluso nessa viagem. Essa foi a primeira. Nem eu, tá? Eu já falei uma vez, onde não tem Wi-Fi, eu não vou. Mas, enfim, fomos com um grupo de amigos lá e eu fui com uma autoconfiança acima de 100% de que eu sabia o que estava fazendo, porque eu já tinha feito trilhas várias vezes, embora nunca no Brasil. E fui com o mapa desenhado à mão, num lugar que eu escolhi pelo nível de dificuldade que era extremo, que aparecia no site. Falei, qual é o lugar mais difícil? Eu quero ir nesse. O detalhe é que eu era o único que tinha experiências prévias com esse tipo de atividade e nunca tinha tido no Brasil. Cheguei lá e achei um matagal sem mantenimento nenhum, que é bem diferente de como as coisas são feitas nos Estados Unidos. Mas ainda assim, confiei no meu senso de direção, no mapinha lá, e entramos mata dentro. Se ferrou. Para, em menos de 3 horas, nos encontrarmos totalmente perdidos. Nossa senhora. Vamos olhar as estrelas da mata fechada, não dá pra ver nada. E, não, a maior falha foi, com o cair da noite, a gente estava muito longe do destino. E eu tive que fazer uma decisão, que era continuar com as lanternas, ou parar e desistir de chegar no objetivo. Qual é a coisa lógica de fazer, pessoal? Dado todas as variáveis, aqui que tá, dado todas as variáveis de autoconfiança e mapa e trilha, etc., eu decidi que a melhor escolha era chegar no objetivo. Eu ia perder toda a viagem que a gente tinha feito lá de 400 quilômetros. No máximo a gente sai do caminho um pouco, mas para. Um pouco. E aí foi o grande erro. A gente continuou e não saiu do caminho um pouco. A gente entrou em outro caminho, pensando que estava no caminho certo. Nossa senhora. Parar em outro pico, né? A gente realmente foi... O pico estava pro leste, a gente foi pro oeste. Foi um negócio assim. Maravilha. Só que aí já era 8 da noite, tá todo mundo cansado, e não tinha mais visto pontos de referência que estavam no mapa. E eu queria continuar a trilha, porque eu falei, a trilha em algum lugar dá. Eu prefiro chegar nesse lugar do que parar aqui no meio. Só que chegou uma hora que a exaustão... Onde que era o lugar? Era no Angra dos Reis. E chegou uma hora que a exaustão física e mental das pessoas comigo não conseguiu se manter. Eles pararam, eu lembro, foi até perto de um riacho lá, simplesmente sentaram calados, começaram a dormir. Tipo assim. Eu queria, se eu pudesse viajar no tempo pra ir pra algum lugar e poder só assistir, eu ia pra esse dia. Cara, esse foi um momento bem, bem épico. As pessoas simplesmente pararam, deixaram de me seguir, deitaram, sentaram lá e dormiram. Eu acho que dormiram o melhor sono da vida deles, viu? Porque estão tão cansados e mentalmente angustiados. E, assim, teve várias reações, né? Um entrou um pouco com semi-desespero ali, o outro ficou mudo. E eu com aquela obstinação. Deitado na grama. Foi coisa, assim, digna de seriado, sitcom americano. Mas o fato é que eu cometi um erro por colocar em situações tão angustiantes e fazer prevalecer a minha vontade mais do que a sanidade dessas pessoas que falaram diversas vezes que era melhor parar. Mas, como de praxe, eu acho que foi uma experiência bem valiosa, porque eu me lembro dela até hoje, todos se lembram. Então, tem essa coisa. E o segundo eu não cometi esse erro depois.
Na segunda vez que a gente voltou, eu levei o GPS e passei a dar um passo para trás em realmente escutar as pessoas e não me achar pica das galáxias. Assusta, eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, isso ainda existe, mas não, Eu sei. não é... Pelo menos tem um negócio mais... Vamos verificar. Filtra vamos agora. verificar. Vamos verificar. Não é aquela coisa, distorcer para o positivo que saiu disso. Eu acho que o positivo foi bem legal. Mas o negócio aqui, que eu acho que agrega valor, todo mundo pode pensar na própria experiência de falha como algo positivo. Mas o elemento, veja bem aqui, é o se falhas, aqui a gente já chega no pouco da palestra do TED, devem ser encorajadas e não vistas com arrependimento, que é um pouco que a gente falou do arrependimento. É melhor se arrepender de nunca ter feito ou de já ter feito? Eu acho que de já ter feito. Pensando em coisas positivas. Vou deixar bem claro isso. Eu não conheço todos os ouvintes, eu não sei se tem um maluco aí escutando, então, por favor, gente. Né? Eu sempre vou matar alguém, a pessoa tá pensando. Não, cara, não. Faça a melhor escolha com as variáveis. Mas a questão é que existe uma cultura muito forte hoje de que o sucesso realmente equivale a cometer erros. Só acerta quem erra, filho. Quem que você conhece que só acertou a vida inteira? Não, mas a questão é que vivemos uma cultura hoje, tanto educacional como profissional, em que os erros são discriminados em vez de encorajados. Tipo, a escola, você é punido ou elogiado ao falhar no exame, ao falhar num projeto. Qual que é o maior medo de qualquer aluno hoje? Não é? Não passar naquele vestibular, não passar naquela prova. Não conseguir, então. Ser humilhado porque apresentou um tópico de maneira diferente, que não era o que o professor esperava. Vai se apresentar, já apresentou a prova 2 mais 2, moleque, é 6. Não, mas Eu tô zoando. não é no sentido de capacidade cognitiva, mas no sentido... O sistema educacional hoje é montado em cima da diretriz de você não deve falhar, você deve cumprir com essas premissas. E, não tem como se experimentar. Isso daí é um preview do Veja Bem Mais que está por vir, gente. Do Veja Bem Mais Veja Bem educação. Mais educação, calma assim. É o preview. A gente já falou tanto desse... Preview. A gente já falou tanto desse Veja Bem Mais, educação. Faremos. Mas a questão aqui, o ponto é... As empresas que hoje têm um bom sucesso, isso que é a palestra do TED Talk, da divisão do Google que fomenta ideias inovadoras. Tipo, o carro totalmente automatizado, o negócio de prover internet, sinal de internet para todo mundo através de balões. É o que eles chamam de moonshot, ou tiro na lua. Esse departamento do Google, na verdade, hoje nem é departamento do Google, já é uma outra empresa, por causa que o Google é o ABC lá, é o Alphabet. Mas enfim, lá eles encorajam, que foi um diretor, ou vice-presidente, não lembro, que foi falar que como o sucesso deles vinha de a cultura ser de incentivar erros. Em vez de falar, cara, melhor não, o objetivo dos funcionários lá é falhar o mais rápido possível. Se você quer um bônus lá, você vai ganhar se você provar que sua ideia não dá certo em um tempo menor do que o seu colega. Eu ia ganhar bem aí, hein? Minha batata voa, olha só, joga a batata, você não cai no chão, dá o dinheiro. Obviamente, não é só cometer erros por erros, né? Sim. Tem que ter as ideias, as pessoas que trabalham lá não são qualquer pessoas também. Então, são as ideias, por exemplo, ele falou uma ideia que ele matou lá. Eu não lembro necessariamente se foi o que ele disse, mas tem a ver com o Google, que é o negócio do Google Glass, dos óculos do Google lá. Entrou no mercado e não foi tudo aquilo. Ninguém sabe ao certo se eles tiraram permanentemente ou se vai voltar uma nova versão. Mas a questão é que, ao incentivar esse tipo de ideias e ao provar que elas não vão dar certo, eles podem focar em coisas que dão certo, tipo o carro autoguiado ou essa distribuição da internet por balões. Que, em que empresa você ia chegar e falar, quero prover sinal de internet para todos usando balão de gás hélio? Eu vi alguma coisa, eu acho que era Google, não tenho certeza, esse negócio de transformar postes que não estão sendo mais utilizados em Nova York em pontos de Wi-Fi. Tem várias vertentes. Até o Facebook tem uma com drones de levar sinal de internet para as regiões mais carentes desse recurso. Mas a questão é como essa cultura de erros criou uma cultura de sucesso, que é essa outra empresa do Google hoje, que faz coisas extraordinárias. E até no livro do Google, chama Como o Google Funciona, um ótimo livro, recomendo também.
eles dizem que um dos grandes segredos do sucesso deles é encorajar que as pessoas falem o mais rápido possível. Porque é só assim que vão descobrir o que dá certo. E então não vão punir por errar, mas sim Vai aprender. pegar o positivo e seguir dali, né? Que é o que acho deveria ser feito de alguma maneira na educação também. Como? A gente discute no Veja Bem Mais. Mas também, se você parar para pensar, até na política, embora um tópico bem mais delicado, se alguém tenta uma política que não dá muito certo, alguma medida que não foi como era previsto e erra, Sim. existe uma linchação muito grande daquilo, em vez de talvez aprender e, tipo... É que na política a coisa funciona muito devagar, então esse que é o negócio. Né? O negócio não dá certo por 4 anos, por 8 anos. Mas eu acho que existia uma cultura de tentar, mas a política mesmo devia ter algo que incentivasse projetos, aprovasse projetos de forma mais rápida e com troca mais eficiente. Não é aquela coisa não deu certo, tem que ir pra Câmara, depois tem que ir pro Senado e demora 6 anos pro negócio sair. Ou ser cancelado, né? Acho que eles deviam ter uma reforma nesse sentido de mudar as coisas com mais eficiência para que quando falhar, você puder aprender com os erros e partir para aquela. O que funciona bem no parlamentarismo. O parlamentarismo funciona bem. É um pouco pró, né? Não, mas assim, só deixando a sementinha aí, o parlamentarismo funciona melhor. Mas o que vocês acham dessa coisa de fomentar erros ser uma melhor opção do que tentar evitá-lo? Ou usá-lo como uma razão para arrependimentos eternos? Eu ainda acho que a questão, eu compreendo, tipo, eu entendo, por exemplo, o arrependimento, igual eu falei antes, que pode servir como um lembrete para você não cometer o mesmo erro se deparado com uma situação parecida. Mas a questão de errar, eu concordo com fomentar esse tipo de, não sei se é filosofia a palavra que eu posso usar, o pensamento, enfim, eu acho válido. Porque, querendo ou não, só acerta quem já errou, gente. Não tem ninguém no planeta Terra que nunca errou. Então, por exemplo, você fizer uma besteira no trabalho... Tudo bem, hoje o cenário, principalmente no Brasil, é assim. Felizmente, você faz uma besteira, o pessoal já vem com a pedra na mão. Mas isso é algo que a gente pode mudar. Entendeu? Recomende o Veja Bem pro seu chefe. Exato. Você acha que eu vou falar o quê segunda-feira na empresa? Toma. Não entregou aquele relatório, né? Errar é humano. Próximo é certo. Mas eu acho que é interessante esse tipo de pegada nas coisas para justamente mudar. Porque a gente tá vendo que hoje desse jeito... Pega aqui não... Tipo, tá funcionando desse jeito? Não. Tá... Olha, não vamos entrar no Veja Bem político. Mas, enfim, no geral, eu acho que sim, é válido esse tipo de pensamento. Eu acho que produz muito mais do que essa coisa... Resultados positivos e negativos. Muito mais resultados positivos que negativos. Mas eu acredito que o arrependimento é intrínseco do ser humano. Por assim dizer. Eu acho difícil dizer, por exemplo, que a pessoa mesmo afirmando que nunca se arrependeu, eu acho que... Você sente mal. Não, acho que lá dentro dela ela já se arrependeu, sim. Sempre tem aquela coisinha assim. Mas enfim. Eu não tenho o que falar. Nada a adicionar. É isso que vocês falaram. Nada a adicionar. Eu não tenho o que adicionar aqui. Mas é isso, ouvintes. A gente quis compartilhar um pouco nossas falhas e como nós enxergamos essas experiências e dessa cultura que acreditamos deve ser mudada. Nós esperamos que isso tenha servido para aliviar o arrependimento que talvez algum de vocês sentiram ou sentem e para também facilitar a vida, né? Alguma vez que você lembra esse fator de errar é natural e pode levar ao progresso, até as pessoas perto de você que te irritam profundamente, mas cometem erros, pode deixar a sua vida melhor ao lembrar-se disso e usá-lo sempre positivo, né? Não insistir no erro, como seria o insano para um Einstein. Mas, exatamente. Desde que usado de forma progressiva, o erro é tão bom, às vezes até melhor do que um sucesso, porque o sucesso você não revisa tantas vezes ou com tanta ardência. Né? Olha só, gente, isso é pra vocês, ouvintes. Já pensou, quando você cometer algum erro, alguma falha, você lembra desse episódio do Veja Bem. Você vai entender a importância dele. Dependendo do seu erro. É verdade. Não vai falar no tribunal se fez alguma coisa. Ela chegar no tribunal foi porque eu ouvi no Veja Bem. Veja Bem. Não. Tem uma pequena diferença entre erro e crime. Seja sensato. Eu acho difícil justificar que você fez a melhor escolha para cometer um crime em várias variáveis. É bem difícil, bem difícil.
Se for bom, o júri vai te deixar aí solto, o juiz também. Mas não se arrisque. Não, melhor não, cara. Não. Enfim, compartilhe com a gente os seus erros, se vocês aprenderam, talvez outras vertentes sobre esse tópico que a gente não analisou. Mantenham a discussão, continue a discussão. E para isso... Acessem o nosso site, o vejabempodcast.com.br, o Facebook e segue a gente lá no Twitter. Isso aí. Temos o WhatsApp também, que eu não vou falar o número. Se você não sabe, escuta um outro episódio que tá lá, ou acesse nosso site. Aí, eu gostei disso, é um incentivo agora. E é isso aí, pessoal. Valeu, espero gente. Que vocês tenham aproveitado. A gente espera que vocês não tenham se arrependido de escutar esse episódio. Valeu, gente. Até a Até a próxima. próxima. Falou, galera.